Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a trabalhar uma plaquinha decorativa. Eu vou utilizar stencils e tinta acrílica e lápis de cor aquarelável. Então, vamos para a aula. Aqui eu tenho uma placa de MDF e eu já apliquei umas 2 camadas de... Nesse caso aqui, eu usei azul caribe. Azul caribe, aqui nessa superfície, aplica umas 2, 3 demãos e dá uma lixadinha de leve. Não lixa muito, porque se você lixar demais, vai ser mais difícil para pintar com stencil. O stencil que eu escolhi foi esse aqui, Flor de Cosmos. Vamos começar distribuindo as cores, então, eu vou ter Flor de Cosmos amarelo, rosado e branco. O pincel vai ser o Pituá. Então, aqui é uma regra muito importante da pintura com stencil. Você vai molhar o pincel, torcer para tirar o excesso de água, depois no paninho você vai apertar e secar com vontade. Deixa o pincel mais sequinho. Ele precisa ficar hidratado, tá? Se você deixar muita água na cerda, ele vai acabar manchando o seu trabalho. E se ficar muito, muito seco, você vai ficar com um trabalho com uma aparência de giz de cera. Então, seca, mas mantém um pouco a hidratação. Vamos começar aplicando as cores. Então, nessa posição mesmo. Então, eu vou começar aplicando o branco. Pego o branco, tiro o excesso no papel. Isso aqui é regra da pintura com stencil. E aí, eu vou começar aplicando aqui uma camada fina. Eu posso trabalhar com movimento circular e curto. Posso dar umas batidinhas de vez em quando também. Vou colocar um branquinho aqui. Quando eu faço flores brancas, eu não preciso deixar ela totalmente homogênea, muito fechada. Eu posso aproveitar essa transparência do branco para fazer a sombra da pétala. Então, não se preocupe e não fica trabalhando excessivamente até fechar o branco, deixar ele muito homogêneo, chapadão. Não faça isso. A sua pintura pode ficar pesada. Peguei amarelo agora e eu vou distribuir algumas flores com o amarelo. Eu vou trabalhar com batidinha. Percebe que eu não estou mexendo ainda com... eu não estou trabalhando ainda os caules. Eu vou distribuir as flores primeiro. E aqui eu vou colocar mais uma. Agora eu vou lavar o pincel. Vamos começar a trabalhar com magenta primário. Ó, lavou o pincel, torce, seca bem. E aqui eu tenho magenta primário e um pouquinho de branco. Você pode substituir magenta primário por púrpura. Então, aqui eu vou colocar mais uma florzinha. Você tem que tomar cuidado aqui, para não colocar as flores muito numa sequência, tá? Trabalha bloquinhos. Então, aqui eu tenho um bloquinho de flores. Pode trabalhar uma por cima da outra em alguns lugares, tá? Não em todos, ó. Que nem aqui, eu tenho esse bloquinho de 3, vai ficar legal. Aí eu venho, coloco mais uma aqui. Ela vai ficar meio de ladinho mesmo, tá? Eu tô trabalhando com batidinha porque eu quero dar mais preenchimento em algumas flores. Amarelo, eu acho que eu preciso colocar mais uma branca. Mais uma branquinha aqui. Agora eu vou trabalhar com verde. Então, eu tenho aqui verde musgo. Eu vou usar verde musgo. Eu vou colocar um pouquinho de dark chocolate. No pincel já tem branco. Então, um pouquinho de branco, verde musgo e um toque de chocolate. Tira o excesso. E aí, nós vamos trabalhar os caules. Você vai ter o cuidado aqui de não passar por cima das flores. Um pouquinho mais de dark chocolate. Esse marrom, ele ajuda a diminuir a intensidade do verde. Esse verde, ele é bem escandaloso.
Então, eu uso um pouquinho de marrom para diminuir a intensidade dele. Olha aqui, já vai cair na outra florzinha. Você vai trabalhar trechos dos caules para fazer a continuidade aqui das flores. E quando você for pintar, você não precisa se preocupar em querer deixar idêntico a isso que eu tô fazendo. Ó, algumas eu posiciono e aí eu posso trabalhar o caule e as folhas. Sempre você vai prestar atenção aqui no seu stencil para ver se você não tá passando por cima da flor. Então, aqui eu já pulei. Olha, aqui eu consigo colocar mais um caule. E nessa daqui, ela vai encaixar nessa área. Eu posso colocar sépala. E mais um caulinho. Meio bagunçadinho mesmo, não tem problema. E aqui pra essa outra flor. Manchou um pouquinho por cima da flor, também não tem problema. Verde. Dark chocolate. Aí você vai colocar algumas folhas. Então, essas folhinhas são bem soltinhas. Não passa elas por cima das flores. Se for uma ou outra, não tem problema, mas cuidado aí pra não exagerar. Eu lavei o pincel, lava, torce, seca. Vamos pegar. Eu vou trabalhar com as mesmas flores, só que no último plano. Eu vou usar esse azul, Caribe. Eu acrescento um pouquinho de Dark Chocolate. Aí, eu vou ter uma cor bem próxima dessa cor aqui do fundo. Ele vai ficar um pouquinho mais escuro, suficiente para aparecer. E aí, eu vou trabalhar no último plano, eu vou colocar algumas flores e folhas. Aí, tá muito claro. Vou colocar mais um pouquinho de Dark Chocolate, ó. Eu apliquei aqui, mas ele não fez nem cosquinha, então, escurece um pouquinho mais e pode passar novamente o pincel. Pronto, agora sim. É uma cor, ela aparece, mas ela não chama tanto. Ela tá mais no último plano. Vou bater o miolo dela aqui. Posso bater também. Caule. Aí, no último plano, ainda com a mesma cor, ó, eu vou distribuir algumas mais flores. Bom, peguei o pincel de cabo amarelo, ó, de cerdas, ele é mais durinho. Eu pego só um pouquinho de branco e eu vou passar aqui no fundo, porque tá vendo que ele tá muito liso? Eu quero dar mais interesse para essa placa, deixar com uma aparência mais rústica. Então, você vai fazer esse movimento, segura aqui bem na ponta, da ponta do meio pra ponta do cabo, e aí você vai passar desse jeitinho. Eu poderia fazer esse efeito no final também, mas você vai ficar morrendo de dó de fazer isso aqui depois, e aí vai fazer com medo. Nessa etapa do trabalho, você pode se soltar mais. Pronto, fica uma pecinha mais envelhecida. Agora, eu vou trabalhar com o pincelzinho Pituá menor. Vou usar um 000 Dark Chocolate. Eu vou bater no meio, no miolinho, no centro da flor. Você vai trabalhar esse Dark Chocolate no miolo das flores coloridas. Essas que estão no último plano, elas não merecem tanta atenção. Então, deixa elas aí quietinhas. Agora, lava o pincel, torce, seca. Vamos fazer a claridade do miolo. Então, usa uma fita crepe. Um pedacinho. E você vai usar essa fita para diminuir esse pincel. Pode dar uma achatadinha nela, assim, ó.
E vamos pegar o amarelo. Amarelo e um pouquinho de branco. Peguei amarelo, um pouco de branco. Eu vou pegar, olha, o cheirinho da cor magenta. Ele esquentou um pouquinho. E aí, eu vou trabalhar aqui na parte de cima. Bate ali na parte superior do miolo e diminui a quantidade para baixo. Aí, você vai conseguir um volume. Ó, aqui nessa flor você vai perceber melhor. Pega a tinta dessa forma, ó, empurra ela pra ponta do pincel. Amarelo, ok. Agora, eu vou trabalhar com o lápis de cor aquarelável. Então, aqui eu tenho um lápis de cor. Eu vou utilizar magenta primeiro. Eu coloco na área onde eu quero sombra. Então, um pouquinho aqui próximo do miolo. Na amarela, eu vou usar esse amarelo um pouquinho mais escuro, ele é mais alaranjado. Também vou colocar ele próximo do miolo. Na branca, eu posso trabalhar um pouquinho de verde. Agora, o marrom. Esse marrom eu vou colocar em algumas áreas dos caules. Aqui na flor branca também eu posso colocar um pouquinho. Já dá pra brincar. Vamos começar aqui. Vou pegar o pincelzinho. Esse é um pincel redondo, macio. Ele é pra aquarela, mas é sintético, então é mais acessível, né? Você vai começar hidratando a parte que tá limpa. Depois você vem com o pincel e só encosta no pigmento. E aí a água vai fazer o caminho dela. Por isso que não pode pôr muito verde, não vira uma margarida verde. Se você perceber que exagerou, você vai limpar o pincel, seca, e você recolhe o verde. Tá bom? Tudo tem jeitinho. Vou fazer nas outras. Então, molha. Só joguei a água. Depois você vem com o pigmento, com a água, e você só encosta em cima do pigmento, ó. Não precisa se esforçar muito, não. Eu vou recolher um pouquinho. Seca o pincel e recolhe o excesso de pigmento. Se ele for pro lugar errado, você tira ele da jogada. Na flor amarela, mesma coisa, você molha primeiro. E aí, você joga esse a água em cima do pigmento. Eu só estou depositando a água e eu faço esse movimento de batidinha só para ajudar a dissolver o pigmento. Seca o pincel, se você quiser dar uma ajeitadinha, ó, você consegue. Nessa rosadinha, eu faço o mesmo. Coloco água, depois dissolve o pigmento. Olha, essa rosinha ficou top, hein?
Agora, deixa eu mostrar uma coisinha bem legal antes de ir pra outra flor. Antes que a água seque aqui. Então, tá úmido ainda, eu posso pegar a ponta do meu lápis, eu posso molhar, mas é sempre assim, ó, no rasinho, não pode molhar a madeira. Aí você consegue reforçar o sombreado, se você quiser. Agora, eu só dou uma ajeitadinha nesse pigmento novamente. Ó, aqui eu tenho um vinho. Eu posso usar esse vinho também pra reforçar a sombra. Ó, ele tá úmido ainda, então eu consigo fazer essa aplicação. Então, o processo é sempre esse. Você vai hidratar primeiro a área que tá livre, e depois você coloca a água onde tem o pigmento. Se quiser reforçar, você vem com o lápis e aí você força a sombra dessa forma. E como tá úmido ainda, você não precisa ficar passando água por cima dele. Aqui no amarelinho de novo. Aqui eu vou colocar uma sombra. Aí tem aqui um... Que cor é essa? Como se fosse um terra. Sombra do amarelo, um ocre. Então, eu vou colocar aqui, ó. Aí, se você não tem essa cor, não tem problema. Você usa um amarelo. Você pega esse amarelo e coloca um marronzinho por cima. Aí, você vai conseguir uma sombra também. Dá uma ajeitadinha. Ó, se você se empolgar muito na água e ela fazer esse percurso aqui, ó, avançar muito o desenho, você achar que descaracterizou a flor, você pega um pincel durinho com água e aí você limpa o excesso. Essa é a vantagem de trabalhar com aquarela. Beleza. Vamos pegar aqui vamos fazer assim, eu quero acentuar o máximo de escuro. Olha que beleza, ó. Lápis de cor aquarelável, você molha somente o pigmento, não pode molhar a madeira, tá? E aí, eu quero aqui nessa flor, eu quero marcar a sombrinha. Olha isso, parece que eu tô usando tinta. Você só molha e deposita. Aí, essa aqui eu não vou mexer. Eu não vou mexer porque ela já tá boazinha do jeito que tá. Dá pra gente aumentar a quantidade de branco. Ah, sabe que é legal isso aqui? Eu consigo reforçar o branco na aquarela também, ó. Então, agora, nos espaços vazios, você vai completar com o verde e um pouquinho de marrom. Então, lembrando que você ainda consegue aplicar diretamente com o lápis. Se você molhar só... Bom, dá pra aplicar dos dois jeitos, tá? Com ele seco ou molhado. Lembrando que é só o pigmento, não pode molhar a madeira. Beleza. Vou acentuar o máximo de luz agora. Eu vou voltar a trabalhar com stencil. Preciso secar, que tem água ainda. Vou acentuar
a luz, eu vou usar um pincel 000, lavar, torce, seca. Vamos colocar, ó, primeiro vou usar o branco, pegou o branco, tira bem o excesso, usa fita crepe para ele ficar mais comportado também. Então, olha, usa fita crepe, prende a cerda, aperta. Aí, vamos posicionar o stencil em cima da flor. E aí, é só acentuar o branco. Aí, ficou mais clarinho. Assim, a gente alcança mais volume. Posiciona o stencil, deixa bem posicionado, bem encaixado, e aí você pode trabalhar com branco. Não é para pintar a pétala inteira, senão você perde a sombra. Pronto. Foi. Essa aqui também. Vou fazer o mesmo no amarelo. Vou pegar branco, mas eu acrescento um pouco de amarelo. Só pra fazer uma luz. Não vai pegar toda a pétala para não perder a sombra que foi aplicada. É só para ganhar mais volume. Pronto, aqui já foi. Essa também. Agora, eu vou usar esse stencil. Você vai escolher a palavra que você quiser, tá? Eu vou escolher a palavra amor. Pincelzinho. É melhor usar um pincel mais para seco do que para molhado. Você vai usar o Dark Chocolate. É só posicionar aqui a palavrinha no espaço livre. Mas, se você por acaso escolher uma palavra maior, por exemplo, momentos, né? E ela cair em cima de um espaço claro, não tem problema, você pode pintar. Só evita de aplicar em cima de uma área que tá escura, porque não vai dar contraste. Aqui eu posso trabalhar movimento circular ou batidinha. Pronto. Vamos assinar. Eu vou usar Dark Chocolate. Precisa diluir a tinta. Eu trabalho só com a pontinha do pincel. Pronto. Finalizado o nosso trabalho. Você pode arrematar ele com uma cordinha de sisal aqui, vai ficar bem bonitinho. E você pode decorar. Pode transformar essa plaquinha num porta-chave também, é só colocar os ganchinhos para proteger. Para você poder fazer uma limpezinha nele de vez em quando, passa um verniz spray, tá? Então, um verniz spray, 30 centímetros de distância e de leve. Não passa muito em cima do mesmo ponto, senão ele pode escorrer. Então, passa uma vez, deixa secar, passa uma segunda demão, se você achar necessário. E aí, você vai poder passar um paninho de vez em quando nele. E você pode usar essa placa decorativa aí na sua cozinha, na sua copa, onde você quiser. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê na próxima. Até mais!